Bom dia, gente. Pai do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês mais um devocional. No livro de João 6, versículo 35, que diz: Declarou-lhe, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora não tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho do Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém. Aqui Jesus está falando que ele é o pão da vida. Ele é a porta de entrada para a vida eterna. Quem crê nele jamais terá fome. Quem crê nele jamais será decepcionado, jamais será enganado. Jamais sentirá vazio na alma. Quem está com ele não anda sozinho. E ele veio para fazer a vontade do Pai que está nos céus, a vontade de Deus. E todo aquele que crer no Filho do Homem será salvo. E todo aquele que entregar a sua vida a ele será salvo. Então, não há outro caminho a não ser Jesus, porque só ele pode te dar a vida eterna. A única certeza que nós temos é que vamos morrer um dia, né? É a única certeza que nós temos. Mas a morte não é o fim. A morte é o começo de uma nova vida, que é a vida eterna. Existem dois caminhos: a vida eterna e a morte eterna, ou seja, céu ou inferno. Quem está com Cristo não tem medo da morte, porque sabe que depois da morte ele encontrará a vida eterna. Quem entende isso não consegue viver sem Jesus. Quem entende isso não desiste de servir a Cristo. Então, gente, o que eu quero dizer é isso. A vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus ama a sua vida. Você pode ter se decepcionado com pessoas, com líderes, com placas de igreja, com religiões, mas eu quero te dizer que o único que salva é Jesus. É só Ele, não existe outro. Entendeu? E vamos fazer a vontade de Deus. Não vamos nos importar com o que as pessoas pensam sobre nós, de quem nós somos, porque Deus não nos conhece. Deus sabe quem somos. Deus sabe do que nós precisamos. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você sabe exatamente o que você tem que fazer. Você não precisa estar se preocupando com o dia da manhã. Você não precisa estar se preocupando com nada. Você tem que se preocupar com sua salvação. E se Deus te chamar hoje, de quem será a tua alma? Quem é o dono da tua vida? Quem governa a tua história? Quem? Então eu quero dizer para vocês hoje: desperta tu que dormes. Porque o Senhor te chama. O Senhor te chama. Não deixe que os prazeres e as coisas do mundo façam esquecer quem você é de verdade. E para que Deus te chamou nessa terra. Quantas pessoas você pode salvar? Para quantas pessoas você pode falar de Jesus hoje? Sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter receio. Entende o que eu estou falando? Então, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário,
que eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir a mim, que vir o Filho do Homem e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus está dizendo aqui que naquele grande dia, aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão e terão a vida eterna. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse foi um dos mandamentos do Senhor. É por isso que eu resolvi gravar esses vídeos aí, falando um pouco sobre a palavra de Deus, porque as pessoas têm que saber quem é Deus. As pessoas têm que saber que crente não é só ir para a igreja e achar que está salvo e não pegar a palavra do Senhor para as pessoas que precisam ouvir. Crente tem que abrir a boca, tem que falar que Deus existe, que Deus é fiel, que só há salvação em Jesus Cristo. Não há outro caminho a não ser Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, e Ele é Jesus. Foi o pão que desceu do céu, é a vida eterna, somente teremos com Ele. Então, gente, é isso que eu tenho para falar com vocês. Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus dê um dia de paz, prosperidade, um dia vitorioso, que todo mal caia por terra na sua vida e que você permita que a palavra do Senhor toque o seu coração. Em nome de Jesus. Amém.